Muito bem, senhores, vamos dar início então à nossa aula da data de hoje, dia 7 de abril de 2020. O nosso título de hoje é Princípios Constitucionais Tributários. Eu vou dividir a tela com os senhores, que eu disponibilizei um PowerPoint, que está à sua disposição também. E esse PowerPoint, ele traz aqui 11 princípios constitucionais tributários. Os senhores estão vendo aí, né? Ok. Então eu vou tirar da tela, mas porque senão some o chat aqui, e eu vou já está disponibilizado para os senhores no PowerPoint, está no Moodle, né? Os 11 princípios constitucionais tributários que nós vamos enfrentar, sendo certo que hoje a nossa programação é para conseguirmos enfrentar os primeiros 4 princípios constitucionais tributários. Agora eu parei de dividir a tela para eu poder conseguir ver aqui o chat e poder verificar se vocês estão entrando ainda. Há alguns alunos que ainda não entraram na sala e precisam ser admitidos aqui. Então, estou admitindo a Lilian Carvalho. Enfim, e dando continuidade também à nossa estratégia de gravação de aulas, né, para depois subir as aulas para o YouTube, eu preciso fazer 3 módulos de 30 minutos cada um, 20 e poucos minutos, 30 minutos, porque senão o vídeo fica muito longo, e o vídeo muito longo fica muito pesado, e aí depois eu tenho dificuldade para editar e para subir o vídeo. E trava o meu iCloud. Meu iCloud tem 2 terabytes. E eu consegui travar o meu iCloud com esses vídeos aqui. Vocês vejam quanto é alto o custo da iniciação, né? Ou seja, vivendo e aprendendo. Está já disponibilizado no YouTube já a minha aula de contribuições especiais. Então, vocês procurem lá, quem quiser rever a aula, contribuições especiais. Se você tiver inscrito no canal, você recebe um e-mail toda vez que eu colocar alguma coisa lá. Independentemente de você estar inscrito no canal ou não, eu vou disponibilizar o link de cada aula, eu vou disponibilizar pelo Moodle. Então, eu coloco no Moodle essa aula. Então, essa aula de hoje, por exemplo, ela vai estar disponibilizada no Moodle, né, como princípios constitucionais tributários. E nós vamos começar pelos primeiros 4 que nós pretendemos enfrentar na aula de hoje, que são os princípios da legalidade, o princípio da irretroatividade, o princípio da isonomia e o princípio da capacidade contributiva. Não sei se haverá tempo para a gente enfrentar os 4, mas se não houver, vamos na ordem desse PowerPoint que eu disponibilizei. Nós vamos começar a enfrentar os chamados princípios constitucionais tributários, começando pelo princípio da legalidade. Muito bem, senhores. Então, vejam só. Essa aula de hoje é uma aula muito importante, porque se você não entender os princípios constitucionais tributários, você jamais vai conseguir elaborar no âmbito do direito tributário, como operador do direito. Um bom operador do direito conhece profundamente cada um desses princípios. E vocês irão observar que não poucas vezes os poderes instituídos vão tentar
violar, e vão violar a todos eles, ou se não a cada um deles, mas vocês vão ver várias hipóteses em que os poderes da República são os poderes da República, eles muitas e muitas vezes vão tentar violar esses princípios. Aqui o Carlos está me perguntando, a propositura de redução de salários dos servidores públicos não se configura um tipo de tributo? Não, redução de salário não se caracteriza como tributo. O que acontece com a redução de salário, meus caros, é que a redução do salário ela esbarra numa cláusula pétrea constitucional, que é o princípio da irredutibilidade de salários. Nós vamos enfrentar várias cláusulas pétreas constitucionais nessas nossas aulas, a partir do enfrentamento dos princípios constitucionais tributários, que são todas cláusulas pétreas constitucionais, né? Então, não sei se respondi a pergunta do Carlos aqui, mas basicamente é isso, Carlos. Não é tributo, não, mas não pode haver redução de salário sob pena de ferimento de um princípio constitucional importante, que é o princípio constitucional da irredutibilidade de salário, que não é um princípio tributário, mas é um princípio constitucional importantíssimo. Muito bem. Então, vejam só. Quando a gente começa a enfrentar essa disciplina dos princípios constitucionais tributários, a primeira coisa que a gente tem que se indagar, que a gente tem que refletir e raciocinar, é o seguinte: afinal de contas, o que é uma norma-princípio, né? E o que diferencia uma norma-princípio de uma norma constitucional que a gente não considera como sendo princípio? Afinal de contas, o que é norma-princípio? E, afinal de contas, o que uma norma-princípio tem que uma norma constitucional simples, comum, que não é chamada de norma-princípio, não tem? Veja, essa é uma indagação importante e uma reflexão importante que você tem que fazer antes mesmo de enfrentar cada um dos chamados princípios constitucionais tributários. Vejam, meus caros, quando a gente lê o caput do artigo 5º da Constituição, que é uma belíssima norma constitucional, né? A gente lê esse dispositivo constitucional, caput do artigo 5º, o que ele diz? Ele diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vejam, senhores, ao ler esse dispositivo constitucional, o que você conclui? Que isso aqui é uma norma constitucional que tem princípio ou não tem princípio? Isso aqui é uma norma constitucional que tem princípio? Você conclui assim, a priori, apesar da leitura, né, breve, né, do dispositivo, você chega à conclusão de que sim, aqui parece que tem princípio, sim. Se nos apresenta aqui um princípio básico aqui, quando diz todos são iguais perante a lei, me parece que denota aqui o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, né? Muito bem. Agora, a Constituição, veja, ela tem vários dispositivos, né? E entre os dispositivos que a Constituição tem, nós temos, por exemplo, o artigo 101. O artigo 101 da Constituição, ele trata da composição do Supremo. Aí o que ele diz? O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos
de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Muito bonito. Então, o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Muito bem. Ora, você diria para mim o seguinte, tem princípio aqui nessa norma? A propósito, isso aqui é uma norma, é uma cláusula pétrea constitucional, a composição do Supremo? Vejam, senhores, nos parece que não. Veja, então, essa norma aqui do artigo 101 da Constituição poderia ser objeto de uma emenda constitucional? Parece que sim, não é? Agora, uma outra questão. E o caput do artigo 5º? O caput do artigo 5º da Constituição, a gente poderia suprimir aquela expressão ali, todos são iguais perante a lei? Os senhores acham que a gente podia suprimir? Claro que não, né, senhores? Então, vejam. O que a gente observa, e essa é a primeira vez que eu dou essa aula é uma das aulas mais importantes do nosso curso, e é a primeira vez que eu dou essa aula de forma remota, né, por videoconferência, né? Eu lamento muito isso, porque essa aula por videoconferência ela não tem uma participação idêntica às aulas presenciais, né? Porque estudar direito é, antes de tudo, refletir sobre as normas. Estudar direito não é, eu vivo dizendo isso, vivo repetindo isso, mas nunca é demais repetir. Estudar direito não é memorizar dispositivos legais ou constitucionais. Estudar direito é refletir sobre as normas e os princípios e as disposições constitucionais, né? Isso é estudar. Estudar é refletir. Estudo é reflexão. Aí o Fabiano está me fazendo uma pergunta. Poderemos subentender pela essência da qual as outras normas descendem quanto à razão do lastro que as valida? Fonte inicial, norma, princípio, e onde as outras normas transcendem? Aí, obrigado pela pergunta, Fabiano. Vejam. Então é isso. Então, norma, princípio é aquela norma que ela é uma fonte inicial, por isso que ela é norma-princípio, é uma norma que transcende, né? Eu gostei da expressão, vou até adicioná-la aos meus alfarrábios pessoais, Fabiano. Norma que transcende. Mas seria isso? O que diferencia uma norma-princípio de uma norma constitucional qualquer? Eu diria que essa norma do artigo 101 é uma norma constitucional, qualquer, mas é uma norma constitucional. Pode alterar essa norma? Pode. Faz uma emenda constitucional e aumenta o número de ministros do Supremo. Em vez de 11, passam a ser 19, ou qualquer coisa que o valha. Ou reduz. Em vez de 11, passam a ser 9 ministros. Por que não? É interessante que não seja número par, porque número par pode dar empate, e dando empate não é interessante. É interessante que as discussões sejam sempre decididas por maioria, né? Estou aqui dando admissão aos retardatários, né? Vejam, senhores, qual é a diferença entre uma norma-princípio e uma norma constitucional qualquer? Obrigado, Fabiano, pela tentativa de resposta. Mas não é simplesmente isso, Fabiano. Olha só, a norma princípio, ela se diferencia das normas constitucionais, das outras normas constitucionais, ela se diferencia porque ela é uma norma constitucional carregada de valor. Ela é uma norma constitucional que tem um conteúdo axiológico que a diferencia. É essa a diferença. O conteúdo axiológico da norma-princípio. Norma-princípio é norma constitucional carregada de valor. Ela tem um conteúdo axiológico, um valor social que a diferencia totalmente das outras normas.
Essas normas chamadas de normas-princípio, elas sobrevivem às próprias constituições. Esse primeiro princípio que nós vamos enfrentar, que é o princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aí é o princípio da legalidade em matéria geral. Esse princípio da legalidade em matéria geral, senhores, é uma cláusula pétrea constitucional, é uma norma constitucional carregada de valor, ou seja, é uma norma constitucional que se diferencia pela sua carga valorativa, pelo seu conteúdo axiológico, pelo valor social que carrega, e ela sobrevive às próprias constituições federais. A Constituição de 67 consagrava a legalidade, a Constituição de 46 consagrava a legalidade, a Constituição de 37 consagrava a legalidade. Não há notícia, não tenho notícia de nenhuma Constituição de nenhum país democrático do mundo que não consagre a legalidade como sendo a pedra angular do ordenamento jurídico. Ou seja, todos estão submetidos, governantes e governados estão submetidos ao império da lei. Todos têm que se submeter à lei. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Isto é regra básica da lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, a chamada antiga lei de introdução ao Código Civil. Atualmente ela se chama Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, e ela tem, no seu artigo 2º, ela dispõe: ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Isso é uma norma que visa o quê? Visa proteger a própria ordem jurídica. Porque se você pudesse arguir como matéria de defesa o desconhecimento da lei, então veja, bastava você descumprir a lei e depois dizer: olha, eu não cumpri porque eu não sabia, desculpe, eu matei o cara, mas eu não sabia que era crime, entendeu? Eu pensei que era possível, que era legal, que era, entendeu? Eu não sabia que era ilegal matar. Veja que parece uma alegação esdrúxula, estúpida, mas eu poderia transportar isso para qualquer hipótese de transgressão legal, né? E aí, a gente, enquanto estudante de direito, a gente tem que refletir sobre todas as questões legais, constitucionais, e agora nós estamos enfrentando a principal das questões, que é a questão principiológica, né, senhores? Vejam, nós estamos estudando as normas princípio. E aí, a primeira constatação que a gente faz é essa, é que norma princípio, ela é uma norma constitucional carregada de valor. Ela tem um conteúdo axiológico que a diferencia, e é por isso que ela é muito mais que uma norma. Ela é uma supernorma, ela é uma norma princípio. Sobre ela repousa, inclusive, muitas e muitas vezes, a própria democracia. No caso da legalidade é assim. Repousa sobre o princípio da legalidade, repousa sobre o princípio constitucional da legalidade a própria ordem democrática vigente. Não há como imaginar um país democrático com a quebra da legalidade. Ou seja, se não há legalidade, não há falar-se em democracia. Muito bem. Então, o que nós vimos? Nós vimos até aqui que essas chamadas normas princípio, elas são normas diferenciadas pelo conteúdo axiológico. Muito bem. E passamos, então, a enfrentar os chamados princípios constitucionais tributários, começando pela legalidade. Veja, legalidade em matéria geral está lá no artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Veja, repete isso em matéria penal, está lá no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que é isso? Princípio da legalidade em matéria penal.
Muito bem, em matéria tributária, onde está o princípio da legalidade? Está no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que eu apontei para os senhores aí no PowerPoint, que está devidamente disponibilizado para os senhores. O artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, ele diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, é vedado exigir e é vedado aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Quer dizer, não se pode instituir tributo, não se pode exigir tributo, não se pode aumentar tributo sem lei. Veja, senhores, isto é tão fundamental em matéria tributária quanto é o artigo 1º do Código Penal em matéria penal. Veja, o primeiro pressuposto da exação tributária é que ele tenha base legal. Daí, voltamos lá no início do nosso curso, quando nós vemos o conceito jurídico de tributo. Nós vimos que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Veja, ela não é facultativa, ela é compulsória, Se ela é compulsória, é o quê? Obrigatória. Se ela é obrigatória, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Evidente que há que haver uma previsão legal como pressuposto de validade da instituição de um tributo, né? Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, qual seja a atividade administrativa do lançamento. Muito bem, então há que ser instituído em lei o tributo. Se não for instituído em lei, não pode ser cobrado o tributo, não pode ser exigido o tributo. Veja, daí decorre uma consequência importantíssima, que é a seguinte: da eventual ilegalidade da instituição de um tributo, decorre necessariamente, inexoravelmente, a sua inexigibilidade. Veja, se o tributo é ilegal, é inexigível. Se um tributo é inconstitucional, ele é inexigível. E quantas vezes vamos ter... você há de dizer para mim, peraí, professor, mas nunca que o governo vai querer exigir um tributo sem lei. Nós estamos diante, nesse momento exato agora, nós estamos diante de uma autorização legal para aumentar a alíquota de um tributo sem autorização constitucional, ferindo esse princípio aqui, o princípio da legalidade, que é justamente a alíquota FAP, fator acidentário de prevenção. Na aula passada nós vimos as contribuições especiais. Entre as contribuições especiais nós vimos as contribuições sociais. Entre as contribuições sociais que nós vimos a contribuição previdenciária do empregador. Além da contribuição previdenciária do empregador, nós vimos a contribuição previdenciária do empregador, e nessa contribuição, que é de 20%, se for relação de emprego, você tem que colocar mais 3% de RAT, risco de acidente de trabalho. E esses 3% de RAT podem ser aumentados em até 100% ou reduzidos em 50%, segundo uma tal de alíquota FAP, fator acidentário de prevenção. Mas cadê a autorização constitucional para que essa lei ordinária autorize uma autoridade administrativa a alterar a alíquota de tributo e RAT é contribuição previdenciária e é tributo, portanto? Onde está a autorização constitucional para que a autoridade administrativa possa alterar isso sem lei? Não tem autorização constitucional, senhores. Não tem. Nesse momento, está o Poder Executivo e o Poder Legislativo extrapolando suas funções.
exigindo tributo sem lei. Qual tributo? A alíquota FAP, que está aumentando a alíquota RAT sem lei. E sabe o que o judiciário está dizendo? Que isso não é inconstitucional, não. Que a lei autoriza. A lei autoriza, mas a Constituição não autoriza. Veja, os únicos 4 tributos que podem ter... Não, o quê? A autorização em razão do estado de calamidade? Não. A Jéssica está me perguntando. Não, essa autorização do FAP tem nada a ver com o estado de calamidade. O estado de calamidade pública, senhores, ele autorizaria a criação de um imposto extraordinário do 154.1 da Constituição, poderia ser criado. O estado de calamidade autorizaria a criação de um empréstimo compulsório extraordinário, está no artigo 148 da Constituição, mas o estado de calamidade nem foi arguído para essa alíquota FAP, Isso aí é uma lei muito anterior a essa pandemia de Covid aí. Os senhores vão ver que, a pretexto de resolver o problema dessa pandemia, inúmeras barbaridades serão feitas, né? E aí nós vamos ter que estudar, e isso vai acabar tendo que ser decidido pelo Supremo, né? Se determinadas ações do governo são constitucionais ou são inconstitucionais. Enfim, isso vai ser uma longa discussão. Mas o que eu quero colocar para os senhores, que é muito importante que os senhores tenham em mente, é que, vejam, essa matéria dos princípios constitucionais tributários, a matéria que vai dar para vocês um norte, a matéria que vai dar para vocês exatamente uma forma de você se orientar no sentido de que uma dada norma infraconstitucional ela é violadora de um princípio ou não. Esse princípio da legalidade, que está, como nós vimos, no inciso 2 do artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Por que é cláusula pétrea? Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz que é proibida qualquer espécie, tá, de proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas constitucionais. E o princípio constitucional da legalidade, esculpido no artigo 150, inciso 1 da Constituição, é direito e garantia fundamental do cidadão, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, não ser exacionado senão por lei. Não pode haver criação de tributo sem lei, não pode haver aumento de tributo sem lei. Mas existem 4 impostos, e somente 4 impostos, que são o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Esses 4 impostos, eles podem ter suas alíquotas alteradas por um simples decreto do Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos em lei. Por quê? Porque a Constituição autoriza. E onde a Constituição autoriza isso? Autoriza aqui no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Vejam, senhores, o parágrafo 1º do artigo 153, ele diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 do mesmo artigo 153. Quais são os impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. 4 impostos que podem, sim, ter suas alíquotas alteradas dentro dos limites estabelecidos em lei. Então, eles são uma exceção à legalidade? Não, senhor. Não se concebe exceção ao princípio da legalidade. Eles são uma exceção ao chamado princípio constitucional da legalidade estrita. Então, vejam só, em matéria tributária não se aplica só legalidade. Em matéria tributária se aplica legalidade estrita. Agora, a esses 4
e somente a esses 4 impostos, chamados de impostos extrafiscais, existe a possibilidade do Poder Executivo alterar essas alíquotas sem lei, dentro dos limites estabelecidos em lei. Então, isto não é exceção à legalidade. Isto é exceção à legalidade estrita, aplicável a todos os demais tributos, menos a esses 4. A todos os tributos do Brasil, só se aplica-se o princípio constitucional da legalidade estrita. Só se pode aumentar tributo por lei, só se pode criar tributo por lei. Agora, esses 4, esses podem ter suas alíquotas alteradas por um decreto do Poder Executivo dentro dos limites da lei. Vejam, senhores, o princípio da legalidade, alguns autores, alguns doutrinadores chamam de princípio da reserva legal. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão, porque a expressão reserva legal vem do direito francês, e no direito francês existe essa expressão reserva legal, mas utilizada no sentido oposto. Lá na França existem matérias que a lei não pode dispor. Por exemplo, direito sanitário, norma de direito sanitário, agora nós estamos numa pandemia de Covid, né? E aí o direito sanitário está em vigor, né? O direito sanitário, inclusive, nos colocou em prisão domiciliar. Essa é uma questão. E aí onde vai o nosso... até onde começa e onde termina o nosso direito de ir e vir, nosso direito maior, a nossa liberdade, né? Garantida pelo caput do artigo 5º da Constituição. Lá na França, a lei não pode dispor sobre matéria de direito sanitário. Aqui no Brasil, a lei pode dispor sobre tudo. Não existe a reserva legal na acepção do direito francês aqui no Brasil. Mas os autores brasileiros, muitos utilizam a expressão reserva legal como sinônimo de legalidade. Então, toda vez que vocês virem escrito numa doutrina reserva legal aqui no Brasil, vocês estão encarando a legalidade e não reserva legal na acepção do direito francês, né? Então, legalidade estrita é o que se aplica a todos os tributos aqui no Brasil, menos aos 4 extrafiscais. A todos se aplica a legalidade estrita. Daí eu lhe dizer, afirmar sem receio de contradita séria que a alíquota FAP, que pode ser alterada por um simples decreto, uma ordem de serviço do INSS, e essa autorização se encontra na lei. A lei não tem autorização da Constituição para autorizar o Executivo a alterar a alíquota FAP. Não tem previsão constitucional. Os 4 extrafiscais estão previstos na Constituição, no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Inclusive, eu tenho vários processos de alíquota FAP, que está perdendo em primeira instância, que está perdendo no tribunal, que vai perder no STJ, e se Deus quiser e eu for sustentar, vai ganhar no Supremo. Eu vou ao Supremo Tribunal Federal sustentar a tese da inconstitucionalidade da alíquota FAP, porque viola esse princípio constitucional, qual seja o princípio da legalidade estrita, aplicável a todos os tributos, menos aos 4 extrafiscais, aos quais se aplica o princípio da legalidade, simplesmente. Porque não existe exceção ao princípio da legalidade. Conceber exceção à legalidade é conceber exceção ao Estado democrático de direito. Vamos... Então, senhores, vejam só. O que nós vimos? Nós vimos que o princípio da legalidade é o princípio constitucional que está em matéria tributária no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que diz que não se pode exigir tributo, não se pode aumentar tributo sem lei. Muito bem. E que os 4 impostos extrafiscais não se sujeitam a essa legalidade que a gente chama em direito tributário de legalidade estrita. Mas os 4 extrafiscais se aplica o princípio da legalidade apenas, não legalidade estrita. Por quê? Porque o Poder Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos dentro dos limites estabelecidos em lei. E aí, dando continuidade à análise do princípio constitucional da legalidade, nós temos que verificar o seguinte. A primeira indagação depois dessa primeira reflexão que a gente faz é a seguinte:
E medida provisória? Medida provisória pode criar tributo? Medida provisória pode aumentar tributo? Vejam, senhores, o que eu posso dizer para vocês é que o princípio constitucional da legalidade, ele é incompatível com a tal medida provisória. Por que isso? Porque mesmo depois das diversas emendas constitucionais que alteraram o artigo 62 da Constituição, mesmo depois dessas emendas constitucionais, certo é que a medida provisória, ela entra em vigor, certo, com força de lei, mas ela pode perder a eficácia desde a edição. Ora, por quê? Porque veja a redação atual do artigo 62 da Constituição. Ele diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Não é lei, mas tem força de lei. Muito bem. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Muito bem. Aí você diz, bom, medida provisória não é lei, o princípio da legalidade diz que não se pode criar tributo, não se pode exigir tributo sem lei, então, medida provisória não pode criar tributo. Pode, senhores. Tem uns alunos que eu acho que estão saindo da sala e depois querem entrar de novo, eu tenho que admitir. A Bruna Lima é uma, já saiu aqui, ela estava em sala de aula e depois ela está aqui para ser admitida outra vez. Muito bem. Mas voltando aqui à nossa matéria, olha só. O artigo 62, no seu parágrafo, segundo, ele diz o seguinte: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, vejam, senhores, imposto é espécie do gênero tributo. Então, somente pelo texto constitucional do artigo 62, que veio com a emenda constitucional número 32, que é de 2001, Constituição de 88, mas em 2001, a Constituição foi emendada para criar esse parágrafo 2º que diz: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4 e 5, que são os extrafiscais, e 154, 2, que são os extraordinários, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Então, senhores, o que a gente tem relativamente às chamadas medidas provisórias em matéria tributária? Nós temos o seguinte: com a emenda 32, que criou o parágrafo 2º do artigo 62, nós temos, senhores, que medida provisória pode sim instituir tributos e pode sim aumentar tributos. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não muda mais, nem vai mudar. É possível que uma medida provisória crie um tributo e é possível que uma medida provisória aumente um tributo. Agora, se esse tributo for da espécie imposto, aí sim. Se o tributo for da espécie imposto, aí essa medida provisória só poderá exigir esse tributo no exercício financeiro seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Então, vamos imaginar que uma medida provisória aumente imposto de renda. Pode aumentar imposto de renda? Pode. Pode ser por medida provisória? Pode. Só que o imposto de renda é um tributo que não é um tributo extrafiscal. Não se trata de nenhum dos 4 extrafiscais, não se trata de imposto extraordinário, do 154.2, que é guerra externa aos fluminenses. Então, essa medida provisória que aumentou esse imposto, ela só vai entrar em vigor, ela só vai ter eficácia, né? No exercício financeiro seguinte. Então, ela é 2020, se ela for editada em 2020, e convertida em lei em 2020, então ela poderá ser cobrada em 2021.
Entenderam isso? No exercício seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Então, primeiro precisa converter em lei, para depois exigir o tributo. Agora, como converte em lei? Quando converte em lei? Uma medida provisória hoje, depois da emenda 32, ela é editada com prazo de 60 dias, podendo ser editada uma única vez por mais 60 dias. Se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional, ela vai perder a eficácia desde a edição. Veja, ela perderá sua eficácia desde a edição, retroagindo-se ao status quo ante, portanto. Ou seja, essa medida provisória não terá mais nenhum valor legal. Vamos imaginar, e aí é a grande questão que se coloca, vamos imaginar que essa medida provisória ela aumente o tributo. E grande parte dos contribuintes comecem, então, a pagar o tributo. Vamos imaginar um tributo que não seja imposto. Vamos imaginar uma contribuição social. A medida provisória aumentou a contribuição social. Nós vamos ver mais para frente, logo que enfrentarmos o princípio constitucional da anterioridade, que existe uma chamada anterioridade mitigada para as contribuições sociais. Quer dizer o seguinte, medida provisória que aumenta a contribuição social ou que cria a contribuição social, já pode exigir essa contribuição social a partir de 90 dias da data da sua edição. Vamos imaginar isso. Que a medida provisória entrou em vigor aumentando a contribuição social. Qualquer uma delas. Aumentou a contribuição social e prevê no próprio texto da medida provisória que daí a 90 dias essa contribuição social será aumentada. Aí, essa medida provisória não é aprovada, não é apreciada em 60 dias, ela é reeditada por mais 60 dias. Quando chega no 90º dia, a contribuição social aumentada começa a ser cobrada. Muito bem. Quando chega no 120º dia, essa medida provisória não é apreciada pelo Congresso Nacional e perde a eficácia desde a edição. O que aconteceu? Aconteceu que aquela contribuição social que foi aumentada por essa medida provisória não está mais aumentada. Então, quem pagou o tributo com o aumento, pagou indevidamente. E aí tem direito a repetir, entrar com uma repetição no indébito. Então, no mínimo, a gente pode dizer que a medida provisória não é um instrumento jurídico adequado, né, para se instituir tributo. Né? Toda vez que um aluno aqui entra aqui pedindo admissão, agora o João, por exemplo, está aqui pedindo admissão. Eu estou admitindo ele em sala de aula. Tem uma pessoa esperando, eu recebo uma mensagem. E aí eu clico aqui, mas nada acontece. Então, quer dizer, a coisa também não é uma maravilha, né? O programa tem seus bugs aí. Mas, enfim, ele está sofrendo modificações. Esse programa Zoom, que é o programa que a gente adota para a nossa aula, né? Ele tinha 10 milhões. Ele tinha 10 milhões de usuários. E com a pandemia da Covid-19, ele agora está com 200 milhões de usuários. Você já imaginou isso? É um programa de computador. E o meu aqui é pago, porque o grátis só pode ter aula de 40 minutos. Né? O meu, posso ter aula de quanto tempo eu quiser. Por isso que... porque eu pago. É $15 por mês. Né? Muito bem. Agora, além disso, tem um outro problema. Então, é que se eu fizer um vídeo muito longo, ele fica muito difícil, ruim de editar, e ele pode travar o meu iCloud. Então, para evitar isso, eu estou fazendo vídeos de, no máximo, 30 minutos. 30 e poucos minutos. Né? Mas não pode ser um vídeo de 1h30. Né? A propósito disso, eu fiz uma aula de contribuições sociais, aliás, contribuições especiais, e foi justamente para vocês, eu dei uma aula de contribuições especiais, e esse vídeo ficou único, um vídeo de 1h36, que travou meu iCloud, eu não consegui aproveitar essa aula, eu tive que apagar essa aula para destravar meu iCloud. Então eu coloquei no Moodle, tá lá, vou colocar no Moodle, já está no YouTube, bit.ly/Denis Fiuza, você procura pelo título Contribuições Sociais, tem uma aula de contribuições sociais lá. Não sei se necessariamente foi para a turma de vocês, porque eu também estou adotando outra coisa. Veja,
agora, por exemplo, eu vou dar 2 aulas. Estou dando essas 2 aulas primeiro, depois vou dar as 2 para o pessoal do 7º NB. O que acontece? Então, eu vejo a aula que ficou melhor e só coloco uma. Não preciso colocar 2 aulas com o mesmo conteúdo, né? Às vezes eu dou 3 aulas. Então, o que acontece? Eu peço aos senhores que, por favor, procurem pelo título, né? Essa aula Contribuições Especiais já está disponibilizada no YouTube e o link do YouTube vai estar no Moodle já a partir de hoje, que eu vou colocar no Moodle lá para os senhores o link do YouTube, tá bom? Agora, vejam só, dando continuidade aqui à nossa reflexão. Vejam, senhores, o artigo 59 da Constituição Federal, ele estabelece um processo de hierarquia das normas constitucionais. E o artigo 59 diz que o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos, 7. Resoluções. Então, veja, o artigo 59... ele estabelece uma ordem hierárquica. E aí ele fala que, no parágrafo único, ele diz: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, senhores, a questão que a gente coloca também desde o início lá do nosso curso, precisa a lei complementar para criar imposto? Precisa. Então não pode criar imposto por medida provisória. Por quê? Porque medida provisória não se transforma em lei complementar. Medida provisória se transforma em lei ordinária. Agora, o imposto extraordinário de guerra, esse sim. Esse pode ser criado por medida provisória que vai se transformar em que vai se transformar em quê? Em que vai se transformar uma medida provisória? Numa lei ordinária. Agora, pode criar, então, imposto extraordinário de guerra por medida provisória? Claro que sim. Vai ter que ser criado imposto extraordinário de guerra e vai ter que ser medida provisória. Por quê? Porque é extraordinário de guerra, senhores. Vejam, está no 154, 2 da Constituição. Veja o que diz o 154, 2. Na iminência ou no caso de guerra externa. Então, a União poderá instituir, inciso 2, né? Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, se não for imposto extraordinário de guerra, data vênia, não pode ser criado por medida provisória. Por quê? Porque o artigo 146 da Constituição estabelece que somente a lei complementar pode tratar do fato gerador, da base de cálculo dos contribuintes dos impostos. Então, menos, evidentemente, o extraordinário de guerra, porque o extraordinário de guerra é uma questão excepcional. Todos os demais impostos têm que ter, na lei complementar, a descrição do fato gerador, da base de cálculo dos contribuintes. E se tem que estar na lei complementar o fato gerador, a base de cálculo dos contribuintes, então não pode criar imposto que não seja um imposto extraordinário de guerra através de medida provisória. Agora, pode aumentar imposto por medida provisória? Pode, claro. Não é matéria reservada à lei complementar. Agora, se uma medida provisória aumentar imposto, ela só poderá cobrar esse imposto aumentado no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano seguinte, ao da conversão da medida provisória em lei, e esse é o comando imperativo do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Ou seja, medida provisória que aumenta tributo, ela já pode exigir esse tributo a partir do lapso de tempo que ela própria previr. Tributo. Agora, se o tributo for imposto, aí ela precisa ser convertida em lei e só pode exigir esse imposto no exercício financeiro seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. E tudo isso que eu estou falando decorre do quê, senhores? Decorre do simples princípio da legalidade que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
e que o artigo 156 da Constituição diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Veja o quanto isso é importante, senhores. Muito bem. Ora, um princípio constitucional que decorre da legalidade, ou seja, ele é decorrência lógica, ele é corolário lógico, ou seja, decorre do princípio da legalidade, é o princípio constitucional da irretroatividade. O princípio da irretroatividade, que está Tem um aluno aqui que chama João. Ô, João, você já entrou e saiu da sala várias vezes. Toda vez que você sai, e quando você quer entrar de novo, eu tenho que te admitir. Então, se você precisar ir tomar café, faz o seguinte, você toma café, mas não sai da sala, entendeu? Deixa aqui você na sala. Eu fico vendo seu nome aqui, mas você não sai da sala. A não ser que tenha caído o seu sinal. Se o seu sinal caiu e você saiu por causa disso, me perdoe. Pode ter acontecido isso. Muito bem. Então vejam só, senhores, o princípio da irretroatividade é o segundo princípio constitucional que nós vamos enfrentar, e eu já vejo aqui pelo adiantado da hora que hoje nós vamos ficar só na legalidade e na irretroatividade, não vai dar para enfrentar isonomia e capacidade contributiva que vão ficar para a aula que vem, não importa. Vejam, o princípio constitucional da irretroatividade, ele está esculpido no artigo 150 da Constituição, no seu inciso 3, letra A, que diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3, cobrar tributos. Letra A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Veja, parece óbvio, né, senhores? Mas não é tão óbvio assim. Não poucas vezes, tentou o Poder Executivo violar esse princípio constitucional. O princípio constitucional da irretroatividade. Se você ouvir falar em princípio constitucional da irretroatividade, você pode apontar 150, inciso 3A da Constituição. Mas se ele é decorrente de um outro princípio constitucional, mais importante, que é o princípio da legalidade, que você também pode apontar, está no artigo 150, inciso 1 da Constituição, mas ele é decorrente ainda de um outro princípio constitucional que você não consegue estabelecer onde está localizado na Constituição, porque está localizado em toda a Constituição, que é o chamado princípio constitucional o princípio constitucional que se chama de segurança jurídica. O que é segurança jurídica, né, senhores? Vejam. O que o direito quer? Qual é o objetivo do direito? O objetivo do direito é estabilizar as relações humanas. Esse é que é o objetivo do direito. É preciso haver estabilidade nas relações. A falta de estabilidade é o que o direito não deseja. A falta de estabilidade vai chegando a um ponto em que você tem o caos, e do caos surge uma revolução. E da revolução pode surgir uma nova ordem jurídica. Mas, nesse contexto dessa Constituição, que tem cláusulas pétreas, e todo princípio constitucional é uma cláusula pétrea. Por que cláusula pétrea? Porque é direito e garantia individual. Ou seja, você tem o direito e garantia individual de não ser obrigado a pagar um tributo, senão em virtude de lei. Por quê? Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, é evidente, é óbvio, aí você diz, pô, é evidente
que se eu não posso ser obrigado a fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, se não é virtude de lei, não posso ser obrigado a pagar um tributo decorrente de uma lei retroativa, né? Porque isso seria uma grande falácia, né, senhores? Vamos imaginar que você vamos imaginar que hoje, né, hoje é dia 7 de abril de 2020, né, nós tivéssemos o IPVA dos automóveis alterado. O Estado de São Paulo resolveu aumentar o IPVA de 4% para 8%. Tudo bem. Só que esse IPVA fica aumentado de forma retroativa. Então, quem pagou 4% nos meses de janeiro, fevereiro e março, né, por favor, dirija-se ao banco para pagar mais outro tanto, né? Vou mandar uma notificação para você pagar mais outro tanto, porque o IPVA, que era 4%, ficou aumentado para 8%, e essa norma legal, essa lei estadual, ela é retroativa a 1º de janeiro, data de ocorrência do fato gerador do IPVA. Pode isso, Arnaldo? Claro que não, a regra é clara. Hein? Lei que cria ou lei que aumenta tributo não pode retroagir. E por que não pode retroagir? Porque a Constituição não autoriza a retroatividade de uma lei que cria ou de uma lei que aumenta tributo. Mas aí nós temos uma outra questão para enfrentar. E é esse que é o problema dessa outra questão a ser enfrentada, que é a questão da possibilidade jurídica de se retroagir a lei tributária. A lei tributária pode retroagir? Pode. Qual lei tributária que pode retroagir? Simples. A lei tributária que eventualmente reduz tributo pode retroagir. A lei tributária que tem o condão de reduzir uma multa também vai retroagir. Mas isso é uma outra questão. Isso não é um princípio constitucional da irretroatividade. Isso é a chamada retroatividade benigna da lei tributária. E vou explicar. A retroatividade benigna da lei tributária, senhores, ela está no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vejam o que diz o artigo 106 do CTN. O CTN diz: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativo, excluída a aplicação de penalidade em infração dos dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. O que é um ato definitivamente julgado? Qualquer ato que não tenha sido submetido ao crivo do Poder Judiciário e tenha sido objeto de uma decisão judicial transitada em julgado. É um ato não definitivamente julgado. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, letra A, quando deixe de defini-lo como infração. Letra B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E letra C, a mais importante aqui nessa nossa reflexão, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Ou seja, de acordo com o artigo 106, inciso 2, letra C do Código Tributário Nacional, a lei tributária pode e deve retroagir. Quando? Quando e somente quando comine penalidade menos severa que a lei prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então vamos imaginar, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, e na sala de aula a gente faz uma reflexão muito melhor, mas paciência, é o que temos para hoje, é a nossa videoaula. Ô João, você habilitou seu áudio e está tocando uma música horrorosa que os seus colegas não gostaram. Mas eu já desabilitei seu áudio por aqui. Mas, ô João, toma cuidado com isso aí, porque isso atrapalha muito a aula. Imagina só, nós temos aqui 60 pessoas, todas com os áudios desabilitados. Se de repente todo mundo habilita o áudio,
isso aqui fica completamente impossível de ninguém entender ninguém. Então vejam só, senhores, onde eu estava? Eu estava na retroatividade benigna do direito tributário. Veja, a lei tributária, senhores, ela retroage. Mas quando a lei tributária retroage? Quando ela comina a penalidade menos severa que a lei prevista na lei vigente, que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato. Então vamos imaginar o seguinte: você praticou uma infração tributária e essa infração tributária era punida com uma multa de mora de 30%. E aí, você não pagou o tributo, não houve discussão, etc. Aí depois, 2 anos depois, vem uma nova lei que diz que a multa pela mesma infração deixa de ser 30% e passa a ser 20%. Ora, e aí você vai pagar, você ainda não pagou. Quando você for pagar, você tem o direito de pagar com multa de 20% e não multa de 30%. Por quê? Você vai praticar a retroatividade benigna do direito tributário. Ou seja, a lei tributária, senhores, pode sim retroagir. O que não pode retroagir é a lei tributária que cria tributo e a lei tributária que aumenta tributo. Porque se a lei tributária que cria tributo e aumenta tributo pudesse retroagir, seria o mesmo que poder exigir tributo sem lei. No momento em que eu pratiquei o fato gerador, não tinha uma lei que determinasse que aquele fato era um fato tributário. Anos depois, ou no ano seguinte, veio uma lei que diz assim: olha, isso aqui tem que pagar tributo. Olha, e essa lei retroage. Então eu, quando pratiquei o ato, não tinha que pagar nada. Por exemplo, respirar. Eu dou sempre o exemplo de respirar. Porque vejam só, senhores, você paga tributo para nascer, você paga tributo para morrer, você paga tributo para viver, mas você não paga tributo para respirar. Veja, é a única coisa que você pode fazer sem pagar tributo é consumir oxigênio que esteja na atmosfera. Né? Muito bem. Só que há no Congresso Nacional um trâmite, uma lei para cobrar imposto sobre consumo de oxigênio das empresas. Né? Primeiro vai ser imposto sobre consumo de oxigênio das empresas. As empresas que na sua cadeia produtiva consumam muito oxigênio vão ter que pagar imposto sobre consumo de oxigênio. Mas é evidente que esse imposto vai ser um tremendo sucesso, porque, evidentemente, ainda tem, apesar da poluição, ainda tem muito oxigênio para ser consumido. E à medida que as empresas passassem a pagar imposto sobre o consumo de oxigênio, as empresas que têm grande consumo de oxigênio na sua linha de produção vão pagar vários milhões de impostos, e aí eles vão dizer: não, então vamos instituir imposto sobre o consumo de oxigênio das pessoas. Aí é fácil, é só colocar uma máscara em você e um medidorzinho no ombro. Todo mês o rapaz da medição passa e vê quanto você consumiu de oxigênio. E o que é pior, você sabe quanto você consome de oxigênio? Você consome, vou falar um número, você não vai acreditar, você consome 10 mil litros de ar por dia. E aqueles que têm um nariz mais avantajado, então é capaz de consumirem mais do que isso. Mas vejam só, então aquele sujeito que consumir oxigênio vai passar o rapaz da medição e vai cobrar imposto sobre consumo de oxigênio das pessoas. Agora, qual é a nossa tranquilidade? Por que nós podemos respirar aliviados? Por quê? Porque essa lei que instituir esse maldito imposto sobre consumo de oxigênio, ela só terá vigência, que é ingresso no ordenamento jurídico, e eficácia, que é aptidão para produzir efeitos. Ela só terá vigência e eficácia da sua edição para frente, jamais podendo ser retroativa. Ou seja, a lei tributária que cria tributo ou que aumenta tributo não pode retroagir. Veja, isso é uma garantia constitucional que nós temos. Entendeu? Então isso é muito importante. Então eu posso afirmar, sem receio de contraditar séria, que o princípio constitucional da irretroatividade, ele é uma decorrência lógica, um corolário lógico do princípio constitucional da legalidade. O princípio da legalidade é a pedra angular da ordem jurídica, do Estado democrático de direito. Não se concebe Estado democrático de direito
sem legalidade. E não se concebe legalidade sem irretroatividade, porque irretroatividade é corolário não só da legalidade, mas também da segurança jurídica. Vejam, senhores, a segurança jurídica é o que almeja a ordem jurídica. Veja, o princípio constitucional da segurança jurídica está espalhado, está espraiado em toda a Constituição Federal. O princípio da irretroatividade está no artigo 150, inciso 3A. O princípio da legalidade está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Mas estamos falando de duas cláusulas pétreas constitucionais. Por quê? Porque são direitos e garantias individuais. E direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas constitucionais nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece que não será objeto de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Trata-se, portanto, de cláusula pétrea constitucional. Falamos de duas cláusulas pétreas constitucionais. Certo, senhores? Então, vamos ficar, então, na aula de hoje com os princípios constitucionais tributários, quais sejam legalidade e irretroatividade como decorrência lógica da própria legalidade. Na próxima aula, começamos pela isonomia e vamos para a capacidade contributiva. E aí vemos como é que a coisa vai se adiantando. Vamos, então, encerrar esse bloco aqui. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas.